Essa história começou com um registro de rotina em 2003, um simples relatório de segurança. Mas o que foi encontrado e o que veio depois desafia qualquer explicação lógica até hoje. O edifício Meridian Center fica no centro financeiro de Seattle, 42 andares, construído em 1987. Nada de especial, você diria, apenas mais um prédio comercial repleto de escritórios e empresas. Durante 16 anos funcionou normalmente, elevadores subindo e descendo, pessoas entrando e saindo, rotina corporativa comum. Mas em março de 2003, algo mudou. David Chen era técnico de manutenção de elevadores há 23 anos. Conhecia cada cabo, cada motor, cada parafuso dos sistemas que mantinha. Naquela manhã de terça-feira, dia 18 de março, recebeu uma chamada rotineira. Elevador número 3 do Meridian Center apresentava falha intermitente. Quando chegou ao prédio às 7h30, David conversou com o porteiro noturno, Marcus Sullivan. Marcus trabalhava ali há 8 anos. Conhecia cada barulhinho do edifício durante a madrugada. Nos últimos 15 dias, algo estava diferente. O elevador número 3 funcionava sozinho durante a noite. Marcus explicou que sempre ouvia o motor ligando por volta das 2h15 da manhã. O elevador subia, parava, descia. Sempre o mesmo padrão. Sempre no mesmo horário. No início, Marcus pensou que fosse algum executivo fazendo horas extras. Acontece. Mas quando verificava as câmeras, o elevador estava vazio. David examinou o sistema. Tudo normal. Cabos em perfeito estado, motor funcionando perfeitamente, sistema elétrico sem falhas. Não havia explicação técnica para ativações automáticas. Elevadores não funcionam sozinhos. É impossível. Mas isso foi só o começo. Na noite seguinte, Marcus prestou mais atenção. Às 2h15 em ponto, o elevador começou a se mover. Marcus observou pelo monitor de segurança. O elevador subiu até o 27º andar. Parou. As portas se abriram. Permaneceram abertas por exatos 3 minutos. Depois fecharam. O elevador desceu até o térreo. Marcus decidiu investigar. Pegou as chaves mestras e subiu pela escada até o 27º andar. Chegou ofegante, mas determinado. As portas do elevador estavam fechadas. O corredor estava vazio. Tudo normal. Não havia nada fora do lugar. Quando voltou à portaria, verificou novamente as gravações. O elevador havia subido, havia parado no 27º andar. As portas se abriram. Mas nas imagens, Marcus não aparecia no corredor. Era como se ele nunca tivesse subido. David Chen retornou na manhã seguinte. Marcus contou o que havia acontecido. David examinou o sistema de gravação. Funcionava perfeitamente. Examinou novamente o elevador. Nenhuma falha. Decidiu que passaria a noite no prédio para investigar pessoalmente. Às 2h15 da madrugada do dia 20 de março, David estava parado ao lado do elevador número 3. O motor ligou. O elevador começou a subir. Vazio. David acompanhou a movimentação pelo painel de controle. O elevador parou no 27º andar. David esperou. 3 minutos depois, o elevador desceu. Mas algo estava errado no painel. Segundo o sistema, o elevador havia parado no 30º andar. David conhecia o prédio. O Meridian Center tem 42 andares. Mas durante anos de manutenção, David sempre soube que o prédio pulava alguns números por superstição. Não havia 13º andar. A numeração ia do 12º para o 14º. Era comum em prédios comerciais. Mas David nunca havia notado que não existia 30º andar. Na manhã seguinte, David pediu as pontas arquitetônicas originais do edifício. Examinou cada detalhe. O Meridian Center foi planejado com 43 andares. Durante a construção, o 30º andar foi removido do projeto. Não por superstição, por problemas estruturais. Mas o espaço físico continuava existindo. Um andar vazio, sem acesso, sem porta. Apenas uma cavidade entre o 29º e o 31º andar. O elevador estava parando em um andar que não deveria existir. David decidiu reprogramar o sistema. Bloqueou completamente o acesso ao 30º andar. Mudou a programação, instalou travas de segurança. Tecnicamente, era impossível o elevador parar ali. Na noite seguinte, às 2h15, o elevador funcionou novamente. David acompanhou pelo painel. O elevador subiu, segundo o sistema parou no 27º andar. Mas quando David verificou as câmeras do 27º andar, o elevador não estava lá. O que veio depois foi pior. David instalou uma câmera dentro do elevador. Queria documentar o que estava acontecendo. Na noite de 22 de março, a câmera registrou tudo. O elevador subiu vazio, parou, as portas se abriram.
Do outro lado havia um corredor. Um corredor que não deveria existir. Nas imagens era possível ver um hall semelhante aos outros andares. Parede de gesso, carpete azul escuro, luminárias fluorescentes acesas. Parecia um andar comum, mas aquele andar havia sido removido da construção em 1986. David mostrou as gravações para Marcus. Ambos examinaram as imagens quadro por quadro. O corredor era real, estava iluminado, parecia habitável, mas segundo todos os registros, não existia. Na madrugada seguinte, David tomou uma decisão que mudaria tudo. Decidiu entrar no elevador às 2h15. Marcus tentou dissuadi-lo. Era perigoso, não sabiam o que estava acontecendo. Mas David era técnico, queria respostas. Às 2h14, David entrou no elevador número 3. Marcus ficou na portaria, observando pelos monitores. Às 2h15, o elevador subiu. David não apertou nenhum botão. O elevador parou. As portas se abriram. David saiu. Marcus perdeu o sinal da câmera interna do elevador. Pelos monitores de segurança dos outros andares, Marcus procurou David. 27º andar, vazio. 28º, vazio. 29º, vazio. 31º, vazio. David havia desaparecido. Marcus ligou para a polícia às 2h47. Os oficiais chegaram às 3h15. Examinaram todo o prédio. Não encontraram David. Verificaram as escadas, os outros elevadores, o subsolo, o terraço. David havia simplesmente desaparecido. Mas naquele momento, ainda parecia coincidência. A investigação oficial durou 3 semanas. A polícia examinou as gravações, entrevistou funcionários, analisou o sistema de elevadores. Não encontrou evidências de crime. David Shen foi classificado como pessoa desaparecida. O caso permaneceu aberto, mas sem pistas. O Meridian Center continuou funcionando. O elevador número 3 foi lacrado por precaução. Durante 2 meses, tudo voltou ao normal, até que outro técnico, James Morrison, foi chamado para manutenção geral. James não sabia da história de David. Ninguém havia contado. Quando examinou o elevador número 3, encontrou algo estranho. O sistema mostrava que o elevador havia sido usado recentemente, mas estava lacrado há 2 meses. Era impossível. James decidiu testar o elevador, removeu os lacres, ligou o sistema. Tudo funcionava perfeitamente. Mas quando examinou o histórico de movimentação, descobriu algo perturbador. O elevador havia funcionado todas as noites, sempre às 2h15, sempre parando no 30º andar, mesmo lacrado. James instalou novos sensores, equipamentos mais sofisticados. Queria documentar cientificamente o que estava acontecendo. Na primeira noite, os sensores captaram movimento. O elevador subiu, parou, voltou. Mas segundo os novos equipamentos, o elevador nunca havia se movido. 2 leituras contraditórias. Impossível. James chamou sua equipe. 3 técnicos experientes. Todos examinaram o sistema. Todos confirmaram as anomalias. O elevador funcionava e não funcionava simultaneamente. Dependia de qual equipamento estava medindo. Na terceira noite de testes, algo diferente aconteceu. O elevador parou no 13º andar. Mas o Meridian Center não tinha 13º andar. Nunca teve. A numeração pulava do 12º para o 14º. Era parte do projeto original. Mas os sensores registraram uma parada clara. 13º andar. 3 minutos. Depois desceu. James examinou as plantas arquitetônicas novamente. Procurou registros de construção. Falou com engenheiros originais do projeto. A resposta foi sempre a mesma. Não havia 13º andar. Nunca houve. O espaço físico não existia. Mas o elevador estava parando lá. A administração do prédio decidiu contratar uma empresa especializada em anomalias elétricas. Talvez fosse interferência eletromagnética. Algum fenômeno natural. A empresa, Quantum Diagnostics, chegou em maio de 2003. Doutora Sarah Mitchell liderava a equipe. Doutora em física, especializada em anomalias quânticas. Havia investigado casos similares em outros países. Quando examinou o Meridian Center, Doutora Mitchell encontrou algo que não esperava. Variações no campo gravitacional do prédio. Segundo seus equipamentos, existiam 2 áreas no edifício onde a gravidade funcionava de forma diferente. Uma entre o 29º e 31º andar. Outra entre o 12º e 14º andar. Exatamente onde os andares inexistentes estavam localizados. Doutora Mitchell instalou equipamentos de monitoramento contínuo. Durante uma semana, registrou as anomalias. Sempre às 2h15 da manhã, as variações gravitacionais aumentavam. Como se o espaço físico se reorganizasse temporariamente. Na noite de 23 de maio, Doutora Mitchell fez uma descoberta que mudou completamente sua perspectiva sobre o caso. Ela detectou presenças nos andares inexistentes.
Não presenças físicas, mas assinaturas térmicas, campos bioelétricos, como se pessoas estivessem ocupando espaços que não existiam. Durante o período das anomalias, os equipamentos registravam atividade humana em 2 andares que foram removidos da construção. Dra. Mitchell apresentou suas descobertas para a administração do prédio. Recomendou evacuação temporária. Investigação mais profunda. Mas a administração se recusou. Seria ruim para os negócios. Muita publicidade negativa. Em junho de 2003, Dra. Mitchell vazou suas descobertas para a imprensa. O caso ganhou atenção nacional. Jornalistas investigativos visitaram o Meridian Center. Documentaristas gravaram no prédio. Especialistas em paranormal ofereceram explicações. Céticos questionaram a credibilidade das descobertas. Mas durante toda a cobertura midiática, uma coisa permaneceu consistente. Todas as noites, às 2h15, o elevador número 3 funcionava sozinho. Independente de quem estava observando. Independente de quantas câmeras estavam gravando. A administração finalmente decidiu selar permanentemente o elevador. Soldaram as portas, cortaram a energia, removeram os cabos, transformaram o poço do elevador em espaço de armazenamento. Tecnicamente, o elevador número 3 deixou de existir. Mas as anomalias continuaram. Outros elevadores do prédio começaram a apresentar comportamento similar. Elevador número 1, elevador número 5. Sempre às 2h15. Sempre parando em andares que não existiam, como se o fenômeno tivesse se espalhado. Em setembro de 2003, a administração evacuou completamente o Meridian Center. O prédio permaneceu vazio por 6 meses. Durante esse período, investigadores independentes continuaram monitorando. As anomalias persistiram. Mesmo sem energia elétrica, os equipamentos detectavam movimento nos poços dos elevadores. Mesmo sem pessoas no prédio, os sensores registravam atividade nos andares inexistentes. Em março de 2004, exatamente um ano após o desaparecimento de David Chan, algo extraordinário aconteceu. Um morador de apartamento próximo ao Meridian Center ligou para a polícia. Disse ter visto luzes acesas no 30º andar do prédio. Mas o prédio estava sem energia há 6 meses, e o 30º andar não existia. A polícia investigou, confirmou que o prédio estava sem energia. Não havia como haver luzes acesas, mas outros moradores confirmaram ter visto as luzes. Sempre no mesmo local, sempre às 2h15 da madrugada. O Meridian Center foi vendido em junho de 2004. A nova administração demoliu completamente o edifício. No local, construíram um estacionamento. Queriam apagar qualquer lembrança do caso. Mas a demolição revelou algo inesperado. Durante a remoção dos escombros, os trabalhadores encontraram espaços vazios na estrutura. Cavidades entre andares que, segundo as plantas originais, não deveriam existir. Como se o prédio tivesse sido construído com andares fantasma desde o início. Nos escombros do 30º andar inexistente, encontraram objetos pessoais, documentos, fotografias, itens que pareciam ter pertencido a pessoas reais. Mas quando investigaram, descobriram que essas pessoas nunca haviam trabalhado no Meridian Center. Algumas nem existiam. O caso foi arquivado em dezembro de 2004. Oficialmente, foi classificado como anomalia arquitetônica, problemas de construção, falhas de projeto, explicação técnica para eventos inexplicáveis. Mas David Chan nunca foi encontrado. E até hoje, pessoas que passam pelo estacionamento que existe onde ficava o Meridian Center relatam experiências estranhas. Sensação de estar sendo observado. Sons de elevador funcionando embaixo do asfalto. Luzes que se acendem no ar, como se houvesse um prédio invisível. Sempre às 2h15 da madrugada. O caso do Meridian Center não é único. Existem registros similares em outros países. Prédios com andares que não existem. Elevadores que param em lugares impossíveis. Pessoas que desaparecem dentro de sistemas que deveriam ser completamente seguros. A questão que permanece não é se isso realmente acontece. Os registros existem. As evidências foram documentadas. A pergunta é por que isso acontece. E se você está escutando essa história, talvez devesse prestar atenção nos elevadores que usa. Principalmente se eles pararem em um andar que não deveria existir. E se as portas se abrirem para um corredor que você nunca viu antes. Algumas portas talvez seja melhor não atravessar.